saber, pergunta pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Relógio Entrevista pelo nosso site e pelo aplicativo também. Você que ainda não baixou, baixe agora e ouça a melhor programação em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Meus amados ouvintes, vocês já ouviram falar em retinoblastoma? Retinoblastoma? Obviamente não, nem eu. Enfim, isso é algo, que pode afetar os olhinhos dos pequeninos e ganhou popularidade nos últimos anos através do apresentador Thiago Life, que todos conhecem, cuja filhinha foi diagnosticada com esse problema. E para falar mais, melhor dizendo, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o oftalmologista, conceituado, doutor Daniel Camilot. Camilot. Eu não sei se eu falei certo, doutor. Bom dia. Bom dia, Paulo. Não, tá certinho. Tá certinho, Bom dia a todos. É um prazer estar participando do programa. Opa, o prazer é todo nosso. Mais uma vez, muito obrigado por esse carinho e por essa recepção que o senhor nos deu aí, tá, doutor? Eu que agradeço, tá? Sempre é um prazer participar. Ok. Doutor, a primeira pergunta aqui, por gentileza, explica para os nossos ouvintes o que é retinoblastoma, doutor, por favor. O retinoblastoma é um tumor ocular, que seria o tumor ocular mais comum nos pequenos, na infância, e que ele apresenta mais ou menos os 3% dos tumores pediátricos. Então é uma quantidade que acho que é significativa. A gente deve sempre fazer avaliação, e isso acontece ou de uma forma esporádica, ou existe um caráter hereditário. Na maioria das vezes a forma esporádica é o mais comum, mas quando tem um caráter hereditário, a gente tem que sempre fazer o estudo dos pais para saber a probabilidade. E isso acontece porque existe uma proliferação das células da retina, do fundo do olho, e essa proliferação acontece porque o gene supressor do tumor, que não deixa ele crescer, tem uma mutação, ele se altera, que é o gene RB1, e quando isso acontece, existe essa proliferação do tumor acometendo a retina e o crescimento desse tumor no fundo do olho, na retina, na infância. Entendi. Já pegando carona sobre essa resposta, doutor, conforme o senhor citou aí, os sintomas e sinais que os papais e mamães devem ficar atentos para poder suspeitar ou não desse câncer nos olhos das crianças. E quais são os sintomas, assim, exatamente? Sim, o principal sintoma que a gente chama atenção é a leucocoria, que seria aquele reflexo esbranquiçado quando você tira uma foto com flash. Um fica aquele reflexo vermelho e outro mais esbranquiçado, mas a gente deve sempre chamar a atenção de que não quer dizer que tenha o problema quando existe isso, mas deve-se procurar o oftalmologista para avaliar se existe ou não. Existe também o olho vermelho, a dor ocular, o estrabismo, que seria o desvio do olho. Então esses seriam os principais sintomas que os pais devem ficar atentos. Se acontecer, procurar o oftalmologista ou oftalmopediatra para uma melhor avaliação. Sim. Doutor, por mais que o pequenino ou a pequenina não apresente esses sinais, qual a importância de desenvolver o hábito de levar a criança ao oftalmo? A importância da avaliação da criança desde a maternidade existe aquele reflexo vermelho que é feito para saber se existe alguma catarata congênita, algum problema durante o nascimento mesmo. Depois disso é importante o acompanhamento de rotina, depois de 6 meses, 1 ano, sendo que algumas crianças prematuras devem ser acompanhadas mais de perto, realizando o exame de fundo de olho com um especialista para olhar a periferia. Mas todo ano é importante essa avaliação, porque esses tumores, na maioria das vezes, não vão apresentar sintoma, e fazendo uma avaliação mais detalhada com o oftalmologista, ele pode ser encontrado numa fase inicial, que a criança não apresente sintomas, e tratado precocemente, tendo o melhor resultado nesse tratamento. Então, tanto isso como uma diferença de grau entre os dois olhos, pode ser feito tampão, estimulando a visão do olho, o estrabismo, desvio ocular. Então, toda criança deve passar em consulta oftalmológica, independente de sintomas ou não, pelo menos uma vez por ano. Agora, doutor, conforme o senhor mesmo falou aí, citou, o fundo de olho é o essencial nesse exame, doutor? Sim, o fundo de olho é importante porque ele vai detectar, às vezes, quando essa lesão é na periferia, não tão central, ele pode ser detectado sem que a criança apresente sintomas. Além disso, outras lesões, como doença de Coates, como eu falei, a retinopatia da prematuridade nos pacientes prematuros, vão ser detectados com um exame de fundo de olho. Então, esse exame, principalmente os pacientes que têm
esse histórico familiar, pacientes que nasceram prematuros, o exame de fundo de olho com os aparelhos adequados seria o indicado. Com certeza. Atenção, mamães e papais, hein? Vamos ter mais cuidados aí, então, com os nossos pequeninos. Doutor, agora uma dúvida muito importante. O retinoblastoma tem cura ou tratamento? Se sim, como é feito? Sim. Primeiro deve ser avaliado se ele atingiu um olho, se ele atingiu os 2 olhos, que posição do olho, da retina que ele acometeu, se é o centro da visão, se é periférico. É importante avaliar o tamanho dele e até mesmo se ele se estendeu além do olho, se ele tem alguma metástase do resto do corpo, porque na verdade existem vários tratamentos. Existe a quimioterapia, até a quimioterapia intra-arterial, para atingir ali bem o local que a gente precisa do olho, para a gente tentar diminuir o tamanho do tumor. E existe o tratamento também local, com a placa de braquiterapia, que consegue, vamos dizer assim, queimar esse tumor, diminuir esse tumor. E a laser terapia, a crioterapia, que fosse um laser ou um congelamento do tumor diminuindo, ou até mesmo, em alguns casos, a enucleação, quando esse tumor já acometeu a visão da criança, a criança não tem mais visão, dependendo do tumor. E também se existe a bilateralidade, se é um olho só, tudo isso a gente tem que levar em consideração para a gente indicar o tratamento mais correto em cada paciente, tá? Mas existem formas que têm tratamento e existem formas que, por mais que não tenham tratamento ocular, a gente precisa tratar para evitar uma extensão, uma metástase no resto do corpo. Então, cada paciente deve ser avaliado, cada caso, não é um tratamento igual para todos os pacientes. Ah, entendi. Quanto mais cedo levar, mais rápido, né, doutor? Tem o tratamento, né? Sem dúvida nenhuma, porque o tumor, se ele é pequeno, ele não acomete a visão do paciente. Então, o tratamento e o resultado do tratamento, o prognóstico, seria muito melhor do que um tratamento com tumor avançado, que já se estendeu além do olho. Então, por isso, esse exame precoce, essa avaliação precoce com o oftalmologista é muito importante. Tá certo. Doutor, a última pergunta aqui, até para não tomar tempo do senhor, para fechar aqui o nosso relógio entrevista, que outras dicas e cuidados, né, o senhor daria para os papais e mamães cuidarem bem mais da saúde ocular, né, dos filhinhos e tal? Sim, sem dúvida. Não deixar, principalmente, para deixar de passar no oftalmologista só quando esse paciente está na escola com 7 anos, em aprendizados das letras, dos números, é importante passar antes disso. Até porque tratamento de doenças como a ambliopia, que é olho preguiçoso, devem ser feitos antes dos 7 anos, com aquele tampão, senão depois não tem um bom resultado. Então, esse acompanhamento anual, mesmo sem sintoma, a gente pode detectar uma diferença de grau grande entre os olhos, uma catarata congênita, mesmo na maternidade, quanto mais cedo ela é operada, melhor o resultado. Até mesmo, como eu falei, o retinoblastoma, essa doença de Coats, a retinopatia da prematuridade, quanto mais precoce o tratamento, melhor o resultado. Então, esse acompanhamento dos pais, mesmo não apresentando sintomas dos filhos, de rotina, é muito importante para que a gente consiga detectar qualquer problema precocemente e que o tratamento seja feito com bom resultado. Tá certo. Só lembrando aos nossos ouvintes que eu tive o prazer, né, de entrevistar o doutor, né, que é o grande oftalmologista conceituado no mercado, doutor Daniel Camelot, sobre retinoblastoma. Doutor, mais uma vez, eu agradeço ao senhor por essa participação especial que o senhor nos deu aqui. Suas considerações finais, fica à vontade. Se as pessoas quiserem tirar alguma dúvida com o senhor, né, quiser passar por uma consulta, como é que faz? Fica à vontade, por favor. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar à sua disposição para tirar dúvida. Acho que esse esclarecimento da população de doenças que muitas vezes não conhecem é muito importante. E qualquer dúvida, acho que é importante a gente ter as redes, o Dr. Daniel Camelot, acho que está puxando pela internet e sim, a gente consegue ter algumas informações de mais algumas patologias oculares. Então tá bom, mais uma vez eu agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio, bom final de semana para o senhor e até a próxima, tá, doutor? Eu que agradeço, bom fim de semana para todos. Ok, um abraço para o senhor e para toda a família também. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em todas as nossas redes sociais, especialmente no nosso podcast. Tá bom? Essa edição foi pra conta, hein?